minhas flores! Tudo bom? Bom, gente, no vídeo de hoje eu vim falar um pouquinho sobre contornos. Me pediram para fazer um vídeo assim, explicando aí um pouquinho de como faz os contornos do rosto para iniciantes. Então você que está começando agora a se maquiar e não tem muita noção de como fazer os contornos, eu espero que essas diquinhas te ajudem. E no vídeo de hoje eu falei dos contornos secos, tá? Os contornos em pó. E se você quiser um vídeo, então, com os contornos líquidos, falando também da parte clara aqui do centro do rosto, deixa o seu like ou o seu comentário aqui no vídeo, tá? Então, sem enrolação, vem comigo conferir o vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Vocês viram aqui que eu passei só a base, que meu rosto tá bem branco, né? Não tem contorno nenhum. O contorno, ele tá aqui justamente pra dar toda a harmonização do rosto. Você pode... digamos assim, consertar então ali o seu rosto, deixar ele mais assimétrico, dependendo aí da maneira como você for fazer o seu contorno. Então vamos lá, como hoje eu só vou falar dos contornos em pó, eu tenho aqui uma opção muito bacana, que é o pó da Vult, é o 06, tá? Essa corzinha aqui é o 06, que eu uso para fazer os meus contornos, que é o tom exato aqui, então, do tom da minha pele. E se você tiver então um tom mais escuro que a minha pele, se você for mais morena, é só subir o tom do pó. Então se você passar e não ver tanta diferença, só subir o tom. Tem o 9 também, o 09 da Vult, que é super legal para fazer contorno se você for mais morena. E aí você tem então primeiro que ver o tomzinho do seu contorno, tá? Se você já tem aí um tomzinho que você goste, bacana, pega esse tomzinho aí e bora pras diquinhas. É bem bacana você ter um pincelzinho também. Eu já falei aqui no vídeo. Eu já falei aqui no vídeo de pincéis, quais os pincéis que você deve ter aí pra começar agora. E nesse vídeo eu falo deste pincelzinho aqui que eu ganhei, ele da Avon, se eu não me engano. É um pincelzinho pequeno, não precisa de um pincel enorme para fazer contorno. Claro que tem aqueles pincelzinhos chanfrados que encaixa melhor aqui. Eu gosto bastante desse, se você quiser usar aquele chanfradinho que encaixa melhor também pode usar, que eu acho que vai facilitar mais aí você que tem dificuldade, ou se não, é só pegar um pincelzinho assim, não precisa ser grande, tá? Um pincelzinho desse tamanho aqui já tá bom pra fazer contorno. E com o pincel e o pó certo, né, o tom certo, bora então começar a fazer os contornos. Então vamos lá, como que eu começo a fazer os contornos aqui no meu rosto? Eu pego uma quantidade no pincel e nunca pego do pincel e já vou direto pro rosto. Eu sempre pego e tiro o excesso assim numa toalhinha. Porque quando você faz isso, a chance de ficar marcado é menor. Então, sempre tira ali o excesso numa toalhinha e depois você aplica no rosto, tá? Nunca aplica direto, porque se ficar manchado é muito mais difícil de consertar do que se você for ali construindo camadas primeiramente, tá? Com o contorno. Então, depois que eu tirei o excesso, eu vou aplicar no rosto. E aí é uma dica muito legal. Você tem que primeiro olhar no espelho, tá? Olha aí na frente do espelho e ver o formato do seu rosto. Eu, por exemplo, tenho um formato bem redondo. Como as minhas bochechinhas aqui são bem salientes, sabe? Eu tenho que fazer, então, um contorno mais, assim, na diagonal, digamos, tá? Não reto. Nunca faço contorno reto. É sempre assim, mais na diagonal, indo em direção, assim, às têmporas, mais ou menos, tá? Eu vou explicar pra vocês aqui. Então, primeiro, a maneira como que eu faço, tá? Eu aplico o pincel bem aqui perto da orelha e puxo em direção, assim, pra baixo, tá? Bem aqui no comecinho da orelha, vocês estão vendo? Bem aqui no comecinho da orelha e aplico pra baixo, tá? Essa maneira é o formato do meu rosto. Aí você tem que ver se você tem um rosto mais quadrado, se você tem um rosto mais pequenininho, sabe? Um rosto menorzinho aqui. Aí você tem que dar uma olhada aí no seu formato de rosto. Para o meu formato de rosto, que ele é mais arredondado, eu começo então do comecinho aqui da orelha até aqui. Lembrando que você tem que deixar cerca de 2 a 3 dedos aqui, mais ou menos, da boca, tá? Pra não dar a impressão que você tá suja. Então, deixe de 2 a 3 dedos da boca, pra não dar a impressão que você tá suja. Então, coloca os dedinhos aí se você tiver dificuldade, tá? Coloca o dedinho aqui, começa aqui de cima e vem até, indo em direção aqui os dedinhos, sempre pra baixo, tá bom?
Então, você aplica aqui assim, com a mão bem leve, tá? Pegue aqui na pontinha do pincel, com a mão bem leve e aplica aqui. Você pode dar uma esfumadinha. Se você achar que tá pouquinho, pega mais um pouquinho ali do pó, tira o excesso, nunca se esqueça de tirar o excesso e depois vira aqui aplicando e com a mão bem leve, tá? Já esfumando, então, para não ficar marcado. A intenção do contorno é realmente devolver o contorno que a base tira. Quando a gente aplica a base, ela fica assim, ó, toda branca, né? Não tem contorno nenhum. E quando você faz o contorno, é como se fosse um sombreado aí, então, para você contornar as partes do seu rosto que a base tira quando a gente aplica. Então, feito isso aqui, ó, você pode esfumar, né? Para não ficar marcado, aquela linha marcada. Então, esfuma bem. Pode fazer aquele biquinho de peixe, tá? Assim, afundou aqui, você vai ver direitinho aonde que deve aplicar o contorno. Viu? Aí, quando você faz esse biquinho, fica mais fácil também. Esse, então, é o contorno aqui da bochecha. Tem todos os outros contornos que eu já vou explicar já já. Mais uma vez, né, do outro lado. Eu vou fazer de um lado só para vocês verem como que fica um lado com contorno e o outro lado sem contorno. Vou pegar mais um pouquinho, tiro o excesso na toalhinha e vou fazer, então, aqui o contorno da testa. A testa não tem segredo, gente. É só aplicar aqui também com a mão bem leve, sempre deixa a sua mão bem leve e aplica aqui em direção ao cabelo, que, sabe, pode passar até um pouquinho em cima do cabelo, não tem problema. E eu junto com esse contorno que a gente acabou de fazer aqui. Por isso que eu gosto primeiro de fazer o contorno da bochecha e depois fazer o dos outros, porque é como se eu tivesse uma base aqui na minha bochecha, tá? Esse contorno da bochecha aqui. Então, eu faço esse contorno aqui, juntando com o da bochecha. E aqui eu também, então, faço aqui, ó, nas têmporas. E puxo aqui também na testa, né? Que a pessoa quis nascer com uma testa enorme, então a gente tem que tacar-lhe contorno aqui. Com a mão leve, né? Como eu já disse, com a mão bem leve. E aqui esfuma bastante, tá? Não deixa marcado aqui, senão, como eu disse também, dá a impressão que você está suja. Então, com a mão bem leve, só aquela esfumadinha, só pra dar aquele sombreado, como eu disse, que a base tira quando a gente aplica. Então, é só pra dar aquele leve sombreado. Em seguida, eu vou para o maxilar. Então, o maxilar é a mesma coisa. Pega um pouquinho, tira o excesso aqui numa toalhinha. E é muito bacana essa dica, porque quando você passa somente aqui no queixo e aqui, até dá a impressão, sim, de que o rosto é menorzinho, mas uma dica muito legal é você aplicar aqui, ó, chegando atrás da orelha. Quando você aplica em toda essa região do maxilar, aí sim dá a impressão que o seu rosto é muito mais fininho. Então, eu gosto de aplicar bastante aqui, ó. Começando atrás da orelha, com a mão bem leve também, indo em toda essa direção aqui do seu maxilar, ó. Fazendo toda essa linha aqui do seu maxilar até o queixo, e também eu gosto de aplicar aqui um pouquinho na papadinha. Então, é bem legal essa dica, que você vai valorizar muito essa parte aqui, ó. Vai fazer todo o contorno certinho do seu maxilar, dando a impressão que o seu rosto, então, é mais afinadinho. Toma cuidado para não ficar tão marcado, tá? Senão vai ficar estranho. No queixo também, eu aplico aqui embaixo, tá? Porque a pessoa quis nascer com um queixinho assim saliente. Então, eu aplico aqui embaixo, puxando também um pouquinho pro pescoço e por essa parte aqui da papadinha. Agora, o nariz, você tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu pego, tá? Só um pouquinho e tiro bastante o excesso, porque se ficar marcado, aí vai ficar muito estranho. E como que eu faço? Eu sempre amasso o pincel assim, ó, dessa maneira. Se você tiver um pincelzinho menor, um pincelzinho até de esfumar, às vezes eu uso esse pincelzinho aqui, ó, de esfumar para fazer o contorno do nariz. Se você tiver um pincelzinho menor que esse, é melhor ainda. Mas com esse pincel também dá pra fazer. É só você amassar o pincel desta maneira e ver aqui o seu nariz. Ele, ó, meu nariz, por exemplo, ele é mais, ele é pontudinho assim, sabe? E ele é um pouquinho saliente aqui dos ladinhos, parece um guarda-chuvinha. Então, como que eu faço o contorno do meu nariz? Primeiro eu amasso o pincel e passo somente nesta parte aqui, ó, desta parede
um pouquinho acima. Eu não vou subir muito o contorno, você tem que tomar cuidado, tá? Eu não vou subir muito o contorno aqui em cima do nariz. É só um pouquinho nesta parede aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver, ó. Sim, o contorno, acho que ainda dá pra ver. Essa partezinha aqui, ó, bem aqui em cima do ossinho. Então, eu pego aqui e aplico, tá? Bem aqui no comecinho. E eu não passo assim. Eu já vi muita gente fazendo daqui, ó. Começa daqui. Não faça isso, porque fica muito estranho. Que começa da sobrancelha e vem um negócio aqui, né? Marcado aqui. Então, comece sempre aqui da pontinha do seu nariz. E aí, se você achar necessidade, você sobe só um pouquinho o restinho, tá? Não deixa marcada essa parte. É só um restinho mesmo. E se você ainda achar que tá marcado, você tira o excesso. É só pra fazer aquela sombra que nem eu falei pra vocês, tá? E aí é só você aplicar e aí você percebe a diferença, então, de um lado para o outro, ó. Este lado aqui todo com contorno, eu fiz um contorno mais leve, tá? Pra não ficar tão marcado assim. Não sei se vocês conseguem ver por causa do vídeo. E esse lado sem contorno nenhum. Olha a diferença que dá. Esse lado sem contorno e esse lado com os contornos. Fica muito mais harmônica, harmonioso essa parte? Harmônica? Ah, não sei, vocês entenderam. Fica muito mais harmonioso, digamos assim. Harmônico, harmonioso? Harmonioso. Fica muito mais harmonioso, vamos dizer assim. Harmonioso essa parte, então, do rosto, ó, com essa aqui que não tem contorno nenhum. Perceberam a importância do contorno no rosto? Então, vou fazer do outro lado também a mesma coisa que eu fiz. Sempre começando aqui da pontinha da orelha, aqui do comecinho da orelha, então hoje tá difícil. Indo em direção às têmporas, com a mão bem leve e fazendo na diagonal este contorno, que é o formato do meu rosto. Sempre deixando de 2 a 3 dedinhos da boca, tá? Eu esfumo bem pra não ficar marcado. Depois, tiro o excesso de novo e aplico na testa, fazendo aquele encontro, né? Daqui, ó, junto com o outro que eu fiz, com a mão bem leve também, essa parte da testa não pode ficar marcada. Na verdade, nenhuma parte aqui deve ficar marcada, sempre muito esfumado, realmente para fazer mesmo aquela sombra que a base tira. Então, é só um pouquinho aqui, ó, com a mão bem leve, juntando com este contorno. Depois eu pego mais um pouquinho e faço a parte do maxilar. Como eu disse, aqui de trás da orelha, faço toda essa parte aqui do meu maxilar, tá? Bem nessa linha aqui, esfumando bem também, juntando com o queixinho aqui e esfumando embaixo na papadinha. E por último, o nariz, que é essa parte. Eu amasso o pincel de novo, como eu falei pra vocês, amasso o pincel e passo somente aqui na pontinha do nariz. Na pontinha até o meio aqui, ó. E só o que sobra você pode passar um pouquinho aqui em cima, tá? E se ficar marcado, você vem com um pincelzinho assim, não precisa de pó, nada do tipo. Só com o pincelzinho assim, você dá aquela esfumadinha que já sai, então, o marcado do contorno, tá? Olha só, agora como que fica bem harmônico, assim, quando você aplica todo o contorno no rosto, ó. Ele dá aquela afinada aqui, dá afinada no nariz também, no queixo, essa parte aqui, você percebe que fica bem desenhada, né, a parte do maxilar, a testa também. Bom, gente, então esses são aí as diquinhas. Eu espero que tenha ajudado vocês, principalmente você que tá começando agora, que não tem muita noção de contorno, tá? Então, opte pelo contorno em pó, que eu acredito que seja mais fácil. Se vocês quiserem, eu trago um outro vídeo um pouco mais detalhado, com os contornos líquidos. E aí sim eu falo também dos contornos mais clarinhos aqui, na parte central do rosto, tá? Então, deixa o seu like aí no vídeo, compartilhe com as suas amigas, se elas tiverem alguma dificuldade também do contorno, então compartilhe aí com elas. E é isso, gente, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, um super beijo, tchau, tchau!